Então, hoje nós estamos... Começou, Juliana? Sim. Hoje nós estamos no dia 17 de setembro, no terceiro encontro, terceira aula, oficina 12, mas a terceira aula na temática de migração e direitos humanos. E vamos dar início ao nosso encontro. Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, se alguma coisa não ficar clara para vocês, aí vocês vão me perguntando, mas eu conto com a participação de todo mundo. Combinado? Alguém me diz sim, algum representante aí, me diz que está combinado. Eu quero poder conversar com vocês. Acho que o Jean-Pierre está assistindo, eu estou vendo. Rudeline está por aí, Rudeline? Só dá um oi. Jorge está por aí também. E a Clay também está por aí. Silêncio total. Oi. Que ótimo, Rudeline. Então tá. Então eu vou contando, vou conversando um pouco a partir da minha experiência com vocês. E aí, o que vocês não conseguirem compreender, como eu falei antes, vocês podem me perguntar, tá bom? Nos nossos últimos 2 encontros, a gente vem conversando sobre quem vocês são dentro desse cenário, que é desse desenho que a gente tem trazido para as nossas aulas, que é o da migração e dos direitos humanos, né? No nosso último encontro, a gente conversou sobre o vídeo em que o Jean Samuel contava um pouco sobre a vida dele no Brasil, né? E na aula que passou, ao final da aula, e vocês se apresentaram, enfim, a gente já está conhecendo mais quem são vocês, a gente deixou, eu e o Fernando, algumas perguntas para vocês pensarem a partir daquilo que a gente conversou. Tá? E aí eu vou pedir para a Júlia. Primeiro, vamos olhar para esse primeiro slide. Vocês conseguem ver? Esse aí mesmo, Júlia. Vocês conseguem ver esse slide? Jean-Pierre, consegue ler para mim o que está nesse slide? Escrito. Não estou te escutando, acho que está sem o som. Tira aí isso, me ajuda, me acompanha. O que está escrito aí? Vivemos em um mundo de imigrantes. Joia, vivemos em um mundo de imigrantes. Então, o meu convite para vocês com esse primeiro slide é a gente pensar que é da natureza da humanidade migrar. Migrar faz parte da nossa essência como seres humanos. Então, migrar não deve ser visto como um tema novo. As pessoas, desde sempre, estão migrando, né? Mas o que seria isso? Vamos pensar. Vamos lá para o próximo slide. Júlia. Aí na aula passada, vamos pensar juntos a respeito do que a gente conversou na aula passada. Eu botei aí, e o Fernando também, a gente colocou essas perguntas para vocês. O que é migrar para você? Você já ouviu falar das palavras migrante, imigrante, estrangeiro, refugiado? Será que existem diferenças entre essas palavras? Será que existem semelhanças entre essas palavras? Por isso que eu escrevi ali, ó, similaridades. Então, que palavras são essas? Migrante, imigrante, estrangeiro e refugiado. Vou passar todas as perguntas que vocês pensaram aí de tarefa. Que direitos Jean Samuel parece ter acessado no Brasil? Lá quando o Jean Samuel contou sobre a vida dele no Brasil, ele contou várias coisas que ele fazia, né? Vamos tentar lembrar essas coisas daqui a pouco. E depois, a minha pergunta para vocês. Não, tem mais uma. O que foi mais difícil para ele? Ele conta lá também no vídeo algo que foi muito difícil para ele no início, que talvez tenha sido a mesma coisa para vocês. E eu quero saber nesse início de conversa o que vocês acharam mais difícil. A gente já conversou um pouco na aula passada, mas eu gostaria de saber se vocês concordam com o Jean Samuel ou não. E, por fim, o último item, a última pergunta, são várias perguntas, diz assim: e você, já pensou sobre isso? Que dificuldades você tem enfrentado no Brasil? E aí vem uma pergunta-chave: será que por estar fora do seu país, por não estar no Haiti, né, que é o país de origem de vocês, você não teria direitos? Né? Então, essas perguntas são perguntas para a gente pensar. E agora eu queria contar um pouco com vocês para a gente poder trocar, conversar e pensar juntos.
voluntários, para a gente poder conversar um pouquinho nesse início, um aquecimento. Primeiro, a frase que a gente falou antes, que o Jean-Pierre leu, diz que nós vivemos no mundo de migrantes. E a minha pergunta para vocês é: o que é migrar? Alguém pode me dizer o que é migrar? Alguém pode contribuir? Ou Rudeline, ou Jorge, ou Clay? O que vocês acham que é migrar? Eu vou esperar alguém me responder. Ó, Jean, eu não consigo te escutar. Por favor, me ajuda. Vamos lá. Imigrar, como tipo. É quase mesmo a palavra imigrante, né? Por Isso. mim. Tá, então Entendeu? tá. Não sei. A palavra migrar, quando eu falo assim, o Jean-Pierre migrou para o Brasil, né? O que é migrar? Migrou para o Brasil. O que isso implica? O que vocês acham? O que significa? Quando a gente fala migração, o que é migração? Alguém sabe? Não, imigração, como tipo. Mesmo a palavra imigrar, entendeu? Imigração, como tipo. Imigração, todo mundo, todo país tem imigração, entendeu? Como tipo, imigração, tá. Entendeu? Entendi. Então, eu estou achando que o que você está querendo dizer, Jean-Pierre, é que, e talvez o George está pensando, o Rudeline está pensando também, Clay está pensando, Júlia está pensando, que migrar tem a ver com se mover para algum lugar, se mover de um lugar para outro, certo? Isso, como tipo, Uhum. igual imigração, como tipo, para cuidar da população, né? Pessoa ilegal, Exatamente. entendeu? Uhum. Então, ótimo, vou aproveitar essa tua contribuição, né? Então, migrar realmente tem a ver com se mover. Se mover dentro das fronteiras de um país, eu posso estar migrando, me deslocando internamente, eu posso estar me movendo, né? Dentro das fronteiras de um país, me deslocando, ou posso migrar para um outro país. E aí, por isso que eu vou escutar, muitas vezes, as palavras que eu coloquei lá na segunda pergunta. Eu coloquei algumas palavras, dá uma olhada lá, pessoal. Eu coloquei migrante, coloquei imigrante, estrangeiro e refugiado. Vocês acham que elas têm coisas em comum? Vocês acham que elas têm coisas diferentes? Alguma ideia de diferenças entre essas palavras? Não, eu acho que não tem, não, porque imigrante é igual estrangeiro, né? Refugiado, como tipo, eu sou refugiado, porque eu entrou ilegal no Brasil, entendeu? Uhum. Você solicitou E, refúgio, Jean-Pierre? Você na verdade, solicitou? eu solicitava, entendeu? E Uhum. eu tava entrando por lá, né? Uhum. Entendi. Depois eu voltar, eu consegui chegar aqui, entendeu? Porque eu entrei ilegal. Então, eu passar Bolívia, de Bolívia para entrar no Brasil, ilegal, entendeu? Aham. Imigração Bolívia pegar meu também, pedir 24 horas para deixar país. Esse que você está falando agora, entendeu? Uhum. Imigração, entendeu? Uhum. Então você já deve ter escutado as pessoas te chamando ou de imigrante, ou de refugiado, ou de Não, esse estrangeiro. sim. Não, esse eu já escutou. Sim. Uhum. Migrante, como você falou, migrante, não escutou migrante. Estou imigrante. Escutou Imigrante, não. refugiado. Uhum. Uhum. E mais alguém? Mais alguém já pensou sobre essas palavras aqui? Sim, não, talvez. Sentindo que o Jean-Pierre vai ser o representante da nossa conversa, mas o pessoal vamos pensando aí. Então, deixa eu contar para você, Jean-Pierre, pessoal, a partir da minha experiência, tá? Então, quando a gente pensa na palavra migrante, é isso mesmo, é alguém que está se movendo, não importa para onde, né? Se move para algum lugar com interesse de ficar naquele lugar, que é o seu caso. Você veio para o Brasil com interesse de se estabelecer no Brasil, eu imagino, de ficar no Brasil. Na verdade, minha história não é para. Eu chegou lá, nem pensamento para ficar no Brasil, entendeu? Não? Tá. E eu passar muito país para chegar aí, entendeu? Eu não. Você estava procurando um outro país você estava procurando, é isso.
Na verdade, não estou procurando outro país. Eu tenho pensamento para ir no Brasil, entendeu? Só de 2010 eu viajou para entrar no Brasil, não deu certo. Eu voltou de novo, entendeu? Para entrar, eu consegui entrar, na verdade, não? E nós está procurando uma coisa melhor, né? Tipo, né? Depois de 2010, né? Entendi. Entendeu? Agora eu tô bem, entendeu? Eu tô bem aqui, tranquilo. Em princípio De vai boa. ficar por aqui, vai ficar no Brasil. Na Né? já ficou, né? Porque Já já ficou, tem filho, já ficou, já tem filho, já já se tem. Entendeu? estabeleceu aqui, joia. Então tá, Entendeu? eu estou trazendo essas palavras, porque essas palavras vão ter a ver com esse fenômeno que é a migração. Né? Mas muitas vezes essas palavras vão ter um efeito, vão ter um sentido específico. Então, quando eu falo imigrante, eu estou me referindo a alguém que chegou no país, né? Como vocês são imigrantes aqui no Brasil. Né? Quando eu penso na palavra estrangeiro, que também é utilizada para falar de alguém que chegou de outro país, ok, eu também tenho esse sentido de movimento, de alguém que chegou no país. Só que normalmente, quando a gente pensa em estrangeiro, a gente vai ver depois, isso a gente vai conversar um pouquinho mais. Sempre a palavra estrangeiro vai me convocar para uma ideia de estranho, né? Estrangeiro. Quem é estrangeiro? Estranho. Uhum. Né, que não está ali, não pertence. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E refugiado também é uma palavra que a gente tem escutado muito para se referir a esse fenômeno da migração, mas o refúgio tem a ver com algumas características específicas do ponto de vista do direito, e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Né? Não sei se ativa alguma coisa para vocês, mas a gente vai conversar um pouco sobre elas. Mas então, essas palavras, no fim das contas, elas têm coisas que aproximam elas e tem coisas que as diferem, tá? Com relação ao Jean Samuel, vocês lembram lá da história do Jean Samuel? O Jean Samuel, ele contou o que ele fazia aqui no Brasil, o que ele já estava fazendo aqui no Brasil. Vocês lembram? Estava estudando, agora ali doutoral, entendeu? Estudando. Estava Agora, trabalhando? agora é doutoral, né? Fazer curso, né? Isso. Fazendo doutorado, estão estudando. O que mais que ele estava fazendo? Trabalhando. Tá Ele trabalhando como, tipo, refúgio também para nós também, estrangeiro, imigração estrangeira, né? Exatamente. E ele ainda contou que tem família, que era casado, né? Ele contou todas essas coisas sobre a vida dele e falou que uma coisa foi muito difícil quando ele chegou no Brasil. O que, que Para era? aprender a falar português, né? Ele falou. Aprender a falar português, que é muito Na verdade, importante. eu tenho dificuldade também, esse também. Só mais dificuldade aqui no Brasil é costuma, entendeu? Como, tipo, eu não aguento frio, entendeu? Eu tenho medo, entendeu? O Sempre clima, o resfriar, clima. entendeu? O clima, entendeu? Toda hora eu fico resfriado, entendeu? A única coisa que eu tenho ali no Brasil, entendeu? O resto tudo ok, entendeu? Então, mas o mais difícil no início foi a língua. O mais Não, difícil no língua, início? eu tava falando um pouco espanhol, né? Entendeu? Uhum, Você que fala espanhol, eu entendo um pouquinho em português, né? Entendeu? Te E ajudou, então, né? ajudou, Ajudou. entendeu? Entendi. E para os demais, Rudeline, o que que foi mais difícil? Também foi o português e está sendo o português. O que que é mais difícil? A maior dificuldade? Não sei se a Rudeline está aí. Ou a Clay pode me dizer qual é a maior dificuldade, se é o português, se é mais conseguir trabalho, se é conseguir documento, se é fazer amizade. O que que é mais difícil? Falar, Fala, Rudeline, conta pra gente. O que que é mais difícil? Falar? Falar. sim. Falar. Faz quanto tempo que você está no Brasil? Eu tenho 8 meses. 8 meses. Sim. Pouco tempo, né? Pouco tempo no Brasil. Entendi. Então tá, obrigada. Clay, e para você, Clay, você está por aí? Oi. Oi, o que que é mais difícil? Qual é a maior dificuldade? Você pode compartilhar? Qual é a maior dificuldade de estar no Fale. Brasil? O que é, Clay? Não escutei. Oi. Oi, Clay. Qual é a maior dificuldade de estar no Brasil que você tem enfrentado? O que é mais difícil no Brasil? Não sei se você compreende o que eu estou falando. Língua de português.
Ah, o português, né? Mais difícil. Jorge, não sei se quer compartilhar também, mesmo para a gente, tá? O português é uma língua complexa. Então, e o Jorge, não sei se mais difícil é o português também ou outra coisa. Me conta, Português Jorge. muito difícil. Muito difícil, né? Português. Muito difícil. E que bom que vocês estão, né, fortes fazendo as aulas para tentar melhorar esse conhecimento da língua, né? E aprendendo outras coisas. Então, tá. Então, a gente já pensou aqui, a gente já pensou sobre esses possíveis direitos, porque quando a gente pensa no que o Jean Samuel acessou, a gente está pensando em direitos fundamentais, poder trabalhar, poder estudar. E tem um direito que não aparece aí, mas que parece que é super importante para todo mundo, que é falar português. Né? Então, a minha pergunta final é a seguinte: será que por estar fora do seu país de origem você não teria direitos? O que vocês acham? Porque vocês acham que no Brasil vocês têm direitos? Tem. E é fácil de acessar esses direitos, Jean-Pierre? Na verdade, eu acho que tem direito, porque tipo, você conseguir comprar um carro, eu consigo também. Você conseguir comprar uma casa, eu consigo também. Você tem direito ao trabalho, eu trabalho também, entendeu? E você leva o filho na escola, você dirige carro, você fez tudo, eu fiz tudo, entendeu? Eu tenho direito igual vocês, entendeu? Igual quem está no Brasil. Isso, o único direito você tem, eu não tenho, você pode viajar quase qualquer país do mundo todo, eu não consegui. Sim, entendeu? Poder ter o acesso, né? Eu não tenho condições, o resto tudo ok. Entendeu? Então tá, joia. Então tá. Boa contribuição para a gente pensar que sim, todos nós temos direitos, não importa se nascemos em outro país ou no nosso país. Então, no globo, nós teremos direitos. Vamos para o próximo slide, por favor, Júlia. Aí, pensando na nossa conversa de hoje sobre imigração, nos próximos, e para a gente pensar nesses direitos, da onde é que eles vêm, enfim, que é o nosso foco hoje, eu vou colocar essa pergunta: por que as pessoas migram? Por que será que as pessoas migram? Que razões levam as pessoas a migrar? Aí eu botei umas imagens ali. Tem no primeiro slide algumas imagens. No segundo slide, tem um próximo slide, por favor, Júlia, com algumas imagens. Por que as pessoas migram? O que você acha, Jean? Na verdade, porque como tipo, será que é a mesma razão? Será que é a mesma razão que as pessoas migram ou tem razões diferentes? Não tem, é mesmo, porque cada país, como tipo brasileiro, haitiano, africano, tudo vai viajar a outro país, tudo vai querer morar em outro lugar que se sente bem, entendeu? Seria mais fácil se fosse na escola. Ô, Jean, o teu microfone está mudo. Está fechado. Entendeu? Por mim, você pode explicar melhor que eu, entendeu? Só eu sei todo mundo, todo país tem... Eu vou te contar o que eu acho. Eu vou te contar o que eu acho a partir daquilo que eu tenho estudado, tá? Sim, eu acho que as pessoas migram por várias razões. Existem vários motivos que levam as pessoas a migrarem. Motivos econômicos, por exemplo, né? Quero ter lá um emprego melhor, eu não consigo achar emprego no meu país. Motivos ambientais, muitas vezes alguma tragédia ambiental, alguma dificuldade ambiental ou sanitária acontece no meu país e eu preciso sair do meu país ou preciso me deslocar da onde eu moro, né? Então, isso é um motivo. Razões de perseguição, seja por questões de religião, questões políticas, né? Eu acho que tem questões de guerra, tudo isso. Questões de guerra, né? Acho que são motivos que levam as pessoas hoje a migrarem. Mas quando eu estou contando isso, e daí você pode ir lá para o slide 6, Júlia. Quando eu estou contando isso para vocês, pessoal, é para dizer que essa ideia de migração, ou essa visão de migração que eu estou tentando trazer hoje para a nossa conversa, é uma migração específica, porque é uma migração forçada. Quando a gente tem que sair do nosso país,
quando a gente precisa sair, porque a gente precisa ter uma melhor condição de vida, quando a É gente isso, precisa papo. sair porque precisa, né, ter acesso a determinados direitos que eu não tenho no meu país. Então, as pessoas hoje, muitos fluxos migratórios estão ligados a essas razões, que são razões que forçam as pessoas a saírem do seu lugar de origem. E eu quero situar vocês um pouco nisso, para contar a vocês, compartilhar com vocês, que muitas pessoas no mundo hoje são obrigadas a saírem dos seus lares. Eu imagino, depois vocês vão me contar, mas eu imagino, e eu posso estar redondamente errada, mas eu imagino que talvez vocês, se pudessem, estariam lá no Haiti, no lugar, ao invés de estar no Brasil. Talvez, se a situação fosse diferente, ou se algo fosse diferente, talvez estar no Haiti pudesse ser uma opção, né? Pudesse ser uma possibilidade, ou não. Então, Júlia, tu pode passar para o slide ali, a gente fala das razões? Isso. E daí eu estou curiosa para saber de vocês, né? Eu coloquei ali algumas razões. Razões econômicas, razões ambientais, razões políticas, conflitos, né? Guerras, por exemplo, preconceito racial, questões de raça, né? Religião, né? Às vezes a gente tem uma religião que em determinado lugar não é aceita, então eu quero viver a minha religião e vou para outro lugar que aceita a minha religião também. E no caso de vocês vinham... Jean, você veio para o Brasil buscando o quê? Na verdade, eu venho aqui, eu passo muito país, né? Antes eu venho para cá, né? Entendeu? Uhum. Desde eu nasci, eu tenho 15 anos, eu falei para minha mãe, eu não vou morar mais na Haiti, entendeu? 15 anos. Eu digo, qualquer lugar eu vou morar, eu vou trazer toda a minha família. Eu consegui, entendeu? Eu Uhum. Porque... consegui. Uhum. E, como, tipo, eu não... Como, tipo, Haiti não é um país... O problema tem, tem violência, tem alguma coisa lá, a pessoa não quer, entendeu? E depois do terremoto, entendeu? Todo mundo não quer ficar mais lá, Uhum. entendeu? E depois eu disse, antes eu vou deixar lá, entendeu? Eu saí lá em 2010, entendeu? E depois eu falei, não vou ficar mais, eu vou vir buscar outra vida, né? Certo. É Uhum. isso? Ok. A Rodeline também fez uma contribuição. A Rodeline contou que por razões econômicas e razões políticas também, né? São motivos para sair do Haiti ou motivos que ela saiu do Haiti, né? O Haiti também passou por algumas questões de natureza ambiental, né, pessoal? Terremoto, foi o furacão, né? Também. Então, outras razões também que foram em conjunto, né? Provocando essa migração. Oi, Clay. Então, você também. Ok, Clay, entendi. Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa. Então, assim, para contar para vocês que são vários os motivos pelos quais as pessoas saíram, né? As pessoas decidem migrar. Então, vamos lá, Júlia, vamos para a próxima. Aí, o que eu pensei? Eu queria mostrar para vocês, queria compartilhar com vocês um pouco desse cenário da migração, desses números da migração, né? Quando a gente olha para o cenário das migrações forçadas, das pessoas que tiveram que sair do seu lugar de origem, né? Porque é diferente se eu escolho sair, se eu posso ir e voltar a qualquer momento, isso é uma realidade da migração. A gente está falando aqui das pessoas que tiveram, como vocês, que sair do seu país de origem. Hoje, no mundo, dados de 2020, 82,4 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar em todo o mundo. E eu vou corrigir depois para a gente, que é forçadas a se deslocar. Dessas 82 milhões de pessoas, cerca de 82 milhões de pessoas, 26 milhões são refugiados, são considerados refugiados. E aí depois eu explico para vocês, porque para ser considerado refugiado, existe, de acordo com o direito, alguns requisitos para você ser reconhecido como refugiado, né? Quando você, por exemplo, passa por uma situação de fundado temor de perseguição, uma perseguição política, uma perseguição religiosa, e por isso você não pode ficar no seu país, tá? E aí, também querendo partilhar com vocês que em 2020
a gente tem mais um ano em que esse deslocamento forçado vem crescendo. Então, essa migração forçada, as pessoas saindo do seu país para irem para outro país, para buscar um acolhimento, uma vida melhor, tem crescido, tá? Forçadamente. E aí, algumas outras informações para vocês. E aí eu queria conversar rapidinho com vocês sobre isso. Hoje, no mundo, o país em que as pessoas, do qual as pessoas mais se deslocam, as pessoas mais saem, é a Síria. Esse é o primeiro país no mundo em número de refugiados, de deslocamento forçado, hoje. E aí a gente está seguindo da Venezuela, né, vocês já devem ter conhecido venezuelanos aqui no Brasil, acredito. Não sei, mas eu acredito que vocês tenham conhecido. Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar. Vamos para o próximo slide, Júlia. E aí, no próximo slide, eu trouxe o quê? Eu trouxe informações sobre os países que mais recebem pessoas que tiveram que se deslocar. Hoje, no mundo, o país que mais recebe refugiados, pensando nesses dados aí que são dados do Acnur, que é uma agência que vai trazer essas informações no âmbito das Nações Unidas, né, e que tem esse trabalho focado para o refúgio, o país que mais recebe é a Turquia, seguido da Colômbia e depois do Paquistão. E por que eu quis trazer essas informações para vocês, pessoal? Né, que são informações sobre esse cenário, para que vocês conhecessem, claro, mas para que vocês vejam que muitas vezes, quando a gente escuta notícias sobre uma crise, por exemplo, de refugiados na Europa, a gente vai perceber, ao olhar os números, que a maioria dos países que recebem os refugiados são países que estão próximos das regiões de conflito, onde as pessoas tiveram que sair. Tá? São países vizinhos, né? De pessoas que estão, na verdade, os países que estão próximos das regiões de conflito, né? Seja, vamos pensar nas situações de guerra, que é uma situação chave quando a gente pensa em imigração forçada, né? E são esses países que vão receber, em grande parte, refugiados. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Haiti também, né? Os números do Haiti. Vamos lá, Júlia, vamos para o próximo slide. Aí eu fui dar uma olhada nos números do Haiti, na migração haitiana para o Brasil, ou no Brasil. Até fiquei pensando se quando vocês vieram para cá, se todo mundo já veio com a família ou só se a família veio depois. Não sei se vocês já vieram. Quando você veio, Jean-Pierre, você já veio com a sua família para o Brasil? Ou você veio primeiro? Eu venho primeiro. Você veio primeiro. E quanto tempo depois a sua família veio? Na verdade, depois eu tenho 3 anos e comecei a chegar aqui. Você ficou 3 anos no Brasil sem a sua família? Isso. 3 anos. Tá. A Rodeline também. Rodeline, você veio primeiro alguém da sua família e depois você? Ou como é que foi? Não sei se a Rodeline consegue nos contar. Ou a Clay. A Rodeline disse que está há 8 meses. Já tinha alguém antes aqui, Rodeline, antes de você chegar? Ou não? Da sua família? Sim, eu tenho meu marido. Seu marido veio primeiro. Sim. E depois veio você e com as crianças. Sim. Isso, Não, tá. dois crianças. Tem mais algum filho que está lá no Haiti? Tem? Tem. Entendi. Então tá, pessoal, não sei se mais alguém quer comentar. Enquanto eu vou olhar aqui os tópicos, aí se alguém mais quiser compartilhar, pode me informar. Então, ali, em relação à migração haitiana no Brasil, o que eu coloquei para vocês? Que o Brasil é o 4º país, né, com a presença de haitianos. Que entre 2010 e 2015, mais de 80 mil haitianos entraram no Brasil. E mais de 20% desses haitianos que vieram para o Brasil vieram para Santa Catarina, que é onde eu estou. Né? Eu sei que tem gente que está em outros lugares, mas é a partir do estado onde eu estou e aonde está o projeto, tá? Para a gente ter uma noção. E uma curiosidade é que o primeiro grupo de haitianos que veio ao Brasil veio em 1940 com um grupo de 16 haitianos. Foi a primeira vinda registrada de haitianos no Brasil.
tá? Então, para que vocês conheçam que a presença do Haiti no Brasil já tem tempo. E eu acho que tem uma outra questão bem importante quando a gente pensa na relação do Brasil e do Haiti, que é a MINUSTAH, né? Que é a missão das Nações Unidas no Haiti, a missão da ONU no Haiti, em que o Brasil teve uma presença importante. Né? Então, quando a gente fica pensando aqui sobre os motivos que levaram vocês a vir para o Brasil, a gente normalmente pensa na MINUSTAH como um ponto importante. E todos os outros que vocês falaram hoje também. Vamos para a próxima, Júlia. Então, aí vem minha pergunta. O que isso tudo tem a ver com direitos humanos? Né? Aí eu botei uma imagem ali, só que eu só achei ela escrita em inglês, então eu vou ler em inglês. Não sei se alguém fala inglês aqui no grupo. Você fala, Jean-Pierre, inglês? Não te escuto. Pouquinho. Um pouquinho, ótimo. Não sei se a Rudelene fala, ou se a Clay fala, ou se o Jorge fala, mas alguém fala, eu vou traduzir para vocês. Ó. Não sei se vocês estão vendo ali, o Jean pode ajudar, que o Jean está com uma câmera aberta. Jean, o que você está vendo ali? O que tem naquela imagem? Você consegue identificar? Eu vi muito pessoal de barco, né? No barco, tem pessoas num barco menor, né? E tem Isso. um barco maior. Isso. E parece ser um barco de quê? O que você acha? Parece ser um barco de quê, né? E agora? Para mim, parece ser um barco. Ó, tu vê que a pessoa está como se estivesse com um uniforme militar, né? Parece ser um barco em que a gente tem. Não sei se dá para vocês enxergarem. E aí essa pessoa pergunta assim: Where are you from? Where are you from é de onde vocês são. De onde vocês são. E as pessoas que estão no barco respondem o quê? Earth. Earth é o planeta Terra. Nós somos da Terra. E aí eu trouxe essa imagem para vocês me dizerem o que essa imagem faz pensar alguma coisa ou não faz pensar nada. Faz pensar alguma coisa essa imagem? Vem alguma coisa à mente vendo essa imagem? Alguém no barco, como se estivesse na fronteira, né, de um país, e um barco menor com várias pessoas dizendo que elas são do planeta Terra. Alguma ideia? Se vocês não tiverem, eu ajudo. Tem alguma ideia na mente? Júlia, vem alguma na sua mente olhando para essa imagem? Não sei se a Júlia pode estar aí conosco. Tô, só que eu tava na outra aba. Só para a gente pensar. E daí, Júlia, o que você acha? Vem alguma ideia? Sim. Só para a gente pensar. Para mim, vem a ideia de imigração também. Olha tanta gente que tá aqui no barco amontoada, né? Para mim, dá um sentimento de querer acolher essas pessoas. Mais alguém? Rudeline, vem alguma coisa na mente, Rudeline, ou o Jorge, olhando para essa imagem? Alguém pensa em alguma coisa diferente do que a Júlia falou, ou semelhante? Então, eu vou dizer para vocês o que essa imagem... por que eu trouxe essa imagem? O que eu acho que essa Muitas pessoas em barco. Provavelmente essas pessoas Sim. estão ali por quê, né? O que você acha? Viagem. Viagem, tentando, né, chegar em algum lugar. Né? Muitas pessoas, então, de repente, até buscando abrigo, buscando ajuda, talvez, né? Aquelas várias pessoas no barco ali embaixo. E eu trouxe essa imagem, por quê? Porque essa imagem faz a gente pensar a partir da ideia de direitos humanos, sabia? Porque a ideia de direitos humanos, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente está pensando num conjunto de princípios, num conjunto de direitos que vale para todo mundo. Então, não é pensar eu sou do Brasil e vocês são do Haiti. É pensar que todos nós pertencemos ao mesmo planeta. Então, esses direitos devem alcançar todo mundo. Então, por isso, quando alguém no barco diz de onde vocês são, ninguém ali vai dizer
dentro dessa ideia de direitos humanos, eu sou de lá, eu sou de cá. Não, somos todos da Terra. Essa é a ideia. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Estou contando isso para vocês porque eu quero falar para vocês que existem esses direitos globalmente, universalmente, esses direitos fundamentais, né, que vão dizer que nós somos iguais desde os anos 40, desde 48. Não sei se vocês lembram o que aconteceu nessa época no mundo. Estão lembrados o que aconteceu no mundo nessa época, lá pelos anos 40? Alguém lembra? Aconteceu uma coisa que mexeu com o mundo todo nos anos 40. Alguma ideia? Rudeline, você lembra de alguma coisa que aconteceu nesse período, nos anos 40, bem importante? Talvez a Júlia lembre. Sei. O que aconteceu ali lá por 45? Então, eu vou contar para vocês. Foi final da Segunda Guerra Mundial. Isso, joia, Júlia. Final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente passou por 2 grandes guerras na história da humanidade. Após a Segunda Guerra, né, e a gente teve o surgimento de uma organização que foi criada nessa ideia de defesa da paz, nessa base da defesa da paz, para que não houvesse uma terceira guerra, a gente teve internacionalizada, a partir desse movimento, já em 48, a noção de direitos humanos, a ideia de direitos humanos, uma plataforma emancipatória de direitos humanos, dizendo que todos nós somos iguais em direitos e garantias, direitos e dignidade, tá? Então, essa é a ideia. Aí eu coloquei aquela foto da Eleanor Roosevelt segurando a Carta de Direitos Humanos, né? Que vai ser esse conjunto de direitos fundamentais que vão ser baseados na ideia de dignidade, naquilo que a gente precisa para viver uma vida digna, né? O que é uma vida digna? Aquela vida que me permita ser feliz, me permita ter acesso àquilo que eu preciso para viver, né? Então, essa é a noção de direitos humanos. Então, vamos para a próxima ali, por favor, Júlia. Aí eu trouxe para vocês 3 artigos que eu acho bem interessantes que vocês conheçam na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem um primeiro artigo, que é o artigo base dessa declaração. Aí eu vou pedir para a Júlia ler para a gente. Lê para a gente, Júlia? Consegue ou não? Não sei se você consegue visualizar. Artigo 1º. Todos os seres... É isso, né? Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais de dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. Então, artigo 13. Deixa eu só comentar esse primeiro, Júlia. Nesse primeiro artigo, então, a gente tem essa ideia básica, básica que eu digo porque ela é fundamental, de que todos nós somos livres e iguais, né? Então, esse é um pilar que orienta a nossa civilização, né? Quando a gente pensa em qualquer outra lei ou normatividade no mundo que a gente vive, esse é um pilar base civilizatório da nossa civilização. Pode ir para o próximo, Júlia. Artigo 13. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher sua residência no interior de um estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Opa, vai para o 14, Júlia. Pode já ler o 14. Toda pessoa sujeita à perseguição tem direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Acho que ali faltou um C. E de se beneficiar de... Não, e de beneficiar, tá correto. Então, pessoal, por que eu trouxe esses outros 2 artigos? Então, o primeiro fala dessa igualdade entre todos, e o 13º e o 14º vão falar justamente do direito que todos nós temos de migrar, de mover de um lugar para o outro, né? E poder retornar para o nosso país. Inclusive, se deslocando em função de uma situação grave, que é a situação de perseguição.
E aí eu trago a Declaração Universal de Direitos Humanos, porque é justamente ela, vou reforçar a vocês, esses pilares. A gente está falando de 3 artigos, ela tem 30. Então, a gente vai o direito ao trabalho, direito à saúde, todos os direitos que a gente coloca como direitos fundamentais vão aparecer inicialmente aí na declaração, né? E pensando que ela vai orientar o globo. Nesse primeiro momento, ela vem como um instrumento que não vai ter um valor jurídico. Depois ele ganha um valor jurídico quando ele aparecer em tratados internacionais, tá, pessoal? E aí, mas qual é a importância para a gente pensar nisso agora? É pensar que esses princípios vão ser os princípios que vão orientar a humanidade, a civilização. Ok, nosso mundo. Aí, além dessa normatividade, além da declaração, a gente tem outras normas que vão surgir a partir delas. Eu quis compartilhar com vocês. Uma é no mundo, né? A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, vai falar das regras do refúgio, dos direitos de quem precisou sair do seu país por perseguição, né? Política, em função da raça, em função da religião, em função de pertencer a um determinado grupo social ou em função de outras questões que envolvem grave e generalizada violação de direitos humanos. Porque essa norma, essa regra, o que acontece com ela? Ela vai amadurecendo e vai evoluindo ao longo do tempo. Então, hoje, ela vem para proteger todos que estão numa condição em que são perseguidos ou precisam sair do seu país em função desses elementos, né? E aí a gente entra na noção de refugiado, que a gente comentou antes. Vamos para a próxima, Júlia. No Brasil, a gente tem uma lei que é a lei maior, que é a Constituição Federal do país. Né? Nós vivemos num país democrático, que é o Brasil, todos nós estamos. E o que o Brasil diz sobre a relação entre ser estrangeiro e ser imigrante? Está aí nesse artigo. Não sei se alguém pode ler, a Júlia já leu, não sei se alguém está aí disponível e consegue ler. Jean, você consegue ler? Tá aí, como eu estou vendo só você, eu estou chamando você, Jean. Você consegue ler esse artigo da Constituição do Brasil? Dá uma olhada. Ou a Clay, ou a Rodeline, ou o Jorge. Jean. A Rodeline, ó, a Rodeline consegue ler. Jean, então a Rodeline lê. Por favor, Rodeline, consegue ler? Todos são iguais. Senta lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e são estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A propriedade, ótimo. Então, o que esse artigo, né, o artigo 5º, e aí depois a gente pode olhar em outros momentos, mas o que o artigo 5º está contando aí para a gente? Está dizendo aquilo que o Jean-Pierre falou antes, que nacionais, brasileiros e estrangeiros vão ter garantidos igualmente todos esses direitos que estão ali e os demais que vão seguir, tá? Nesse artigo. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, as garantias fundamentais. Ok? Então, é o nosso norteador dentro do Brasil, a Lei Magna. Vamos lá para a próxima, Júlia. Só que, além da Constituição, que vai orientar todo o regramento, né, que a gente vai ter no Brasil, a gente tem algumas leis que são específicas. Aí eu resolvi hoje trazer uma para vocês, só para contar para vocês que a gente tem uma lei da migração no Brasil, que a gente chama de nova lei da migração, porque ela é de 2017. E ela traz um novo referencial, um novo paradigma, um novo modelo. Ela tira o migrante, a pessoa que saiu do país e veio para o Brasil, dessa ideia de estrangeiro. Porque essa ideia de estrangeiro passa o efeito de que a pessoa não pertence. A nossa lei anterior considerava a questão da migração, a questão do estrangeiro, uma questão de segurança. E a lei atual vai trazer a noção da questão que é uma questão humanitária.
né, e não uma questão de segurança de perigo. O migrante não representa um perigo, não ameaça a segurança do país. E a nova lei da migração vai trazer esses aspectos, que a gente pode conversar um pouquinho hoje, a gente conversa mais na aula que vem, de algumas vantagens. Algumas vantagens não, alguns direitos, não vou nem usar a palavra de vantagens, aquilo que é direito para o migrante, e se comparado com a lei anterior, né, uma grande evolução. Então, por exemplo, hoje, na questão da regularização migratória, quando a gente pensa em ter documentos e não ter documentos, muitas pessoas usam o termo ilegal, e a ideia de ilegalidade não combina com direitos humanos, né? Porque ninguém é ilegal porque saiu do seu país. A pessoa pode não ter documento e ser indocumentado. E nesse caso da regularização migratória, essa lei vai dizer, por exemplo, que quem não tiver condições financeiras para pagar alguns dos documentos que precisa para regularizar a sua situação no país, ela pode colocar isso e receber essa documentação, a ter acesso a isso sem pagamento, sem ser mediante pagamento. Isso é uma novidade dessa lei. O visto humanitário, que é, vamos dizer que é o caso haitiano, né? Como no Haiti a situação, né, que estava acontecendo no Haiti não se enquadrava naquilo que estava lá na condição de refugiado, que a gente viu antes, de perseguição e tal, de forma geral não se enquadrava, o país cria um visto humanitário para poder regularizar a situação de vocês. Eu imagino que vocês tenham ou visto, vocês devem ter visto permanente, talvez, aqui, residência, acho que é isso, né? Vocês devem estar, se eu fosse perguntar para vocês sobre a situação de vocês aqui no Brasil, tem a ver com a maneira que o Brasil encontrou para poder regularizar a presença haitiana no Brasil, já que ela não se enquadrava, em linhas gerais, com uma condição de refúgio, tá? Depois, políticas públicas, né? Pensar como é que eu acesso esses direitos dentro do contexto da integração, porque não basta migrar, eu preciso ter condições para viver nesse país de destino, esse país de acolhimento. E, por fim, uma outra coisa que eu trouxe para chamar a atenção de vocês é que inclusive, quem migra para o Brasil tem a possibilidade de se integrar numa organização sindical, de lutar pelos seus direitos trabalhistas a partir do movimento sindical, tá? Porque a gente tem as associações de classe das áreas. Por exemplo, eu sou professora, eu pertenço a um sindicato de professores. E, ao pertencer a esse sindicato de professores, eu consigo ter mais força, porque eu sei mais sobre os meus direitos, eu sei mais sobre a minha área, eu sei mais sobre o meu trabalho, né? Eu busco esse acesso a partir dessa ajuda. Vamos para a próxima, por favor, Júlia. Então, tudo isso que eu estou conversando com vocês, que eu estou trazendo hoje para a nossa conversa, é para dizer que essa construção que a gente está fazendo, desde pensar que existe uma norma global de proteção, né, da pessoa humana, que se internacionalizou, que orienta, né, a nossa civilização, que orienta o nosso mundo, né, isso tudo vai ter reflexos no âmbito interno, que vai aparecer em leis dentro do nosso país, aqui pensando no Brasil, estou pensando no Brasil, ou dentro dos países, enfim. E para vocês vai remeter também a vocês pensarem o que vocês têm acesso, que tipo de direitos vocês têm acesso. Então, essas leis vão ter o efeito, vão ter o significado de aparecer na prática como acesso a direitos para vocês, tá? Ou para todos nós. Então, eu quis trazer isso para vocês. O que isso significa, né? Pensando em documentos, pensando em educação, pensando em trabalho. Vamos para a próxima lá, por favor. Júlia. Então, pessoal, o que eu queria, nessa parte final da nossa conversa, o que eu queria reforçar com vocês? Que no Brasil, vocês, como nós, né? Ou seja, todos nós, nacionais ou não nacionais, nacionais ou não nacionais, podemos, mas vou frisar para vocês. Todos vocês podem trabalhar formalmente no Brasil, né? Então, esse é um direito que todos têm. Então, isso significa, por exemplo, acessar a sua carteira de trabalho, acessar o seu CPF, né? Então, acho que é algo bem importante para que todos saibam. Com todos os direitos que envolve trabalhar no Brasil, né? Então, ter a carteira de trabalho assinada,
ter acesso a 13º, ter acesso a férias, né? Então, tudo isso está envolvido na ideia de poder trabalhar formalmente no Brasil. Quando a gente pensa no direito à saúde, é importante que todos vocês saibam que vocês têm direito ao acesso aos hospitais públicos, vocês têm acesso ao Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Público de Saúde no Brasil. A gente deve conversar um pouquinho mais na semana que vem sobre isso. Né? Aos postos de saúde, eu quero perguntar para vocês ao final se é difícil para vocês acessar, se alguém já acessou, se alguém já foi ao hospital, se alguém já foi ao posto, se alguém já foi à UPA. Vocês podem estudar em escolas públicas, né, universidades públicas do nosso país. E aí eu acho que um grande desafio, por exemplo, é uma vez estando na escola, essa integração na escola, para que eu não sei se os filhos da Rodeline estão indo. Ah, estão sim. Sei sim, estão indo na escola, então tem esse desafio na escola, do contato com os professores, do contato com os colegas. Eu imagino que tenham desafios, né, Rodeline, para estar na escola, para poder estar, né, se sentir parte dentro da escola, mas isso é um direito de todos aqui. Praticar livremente a sua religião, né, seja ela católica, cristã, de qualquer que for, né, o segmento, muçulmana, enfim, qualquer que for a religião, praticá-la livremente é um direito de todos. E acho que um ponto muito importante é lembrar sempre que ninguém aqui pode sofrer nenhum tipo de preconceito. Tá? Então, sempre que isso acontecer, é importante que vocês busquem ajuda. Né? Se vocês sentirem que há uma situação de preconceito ou de violência. Né? Se vocês passarem por uma situação de preconceito ou de violência, de desigualdade. Né? E aí eu quero perguntar, antes de seguir para o próximo slide, mas queria perguntar para vocês se vocês, por exemplo, na questão da saúde, se vocês já passaram pela situação de ir ao hospital ou de ir ao posto, e se foi tranquilo, se todo mundo se vacinou, que é um direito de vocês, se todo mundo que já está com idade para se vacinar se vacinou, né? Ou se tiveram dificuldades. Por exemplo, acesso ao hospital, acesso a posto. Todo mundo aqui já passou pela situação de ir ao posto, ir ao hospital e foi tranquilo? Conseguiu acessar? Me contem. Eu já internado no hospital, já fui no posto de saúde, já fui todo UPA, já, porque já morou muito tempo aqui, né? Entendeu? Muito tempo. Encontrou alguma dificuldade, Jean, ou não? Em algum não, momento? não bem recebido, na verdade, não. Entendeu? Agora é um pouquinho difícil, né? Antigamente estava mais lá, né? Porque pandemia, né? Sim. Não tem, tá tudo certo. Ok, que bom. Mas talvez uma dificuldade que possa acontecer, pensando nos relatos que eu já escutei, às vezes de conseguir falar qual é o problema. Esse sim, porque né? antigamente, como eu penso, quando minha mulher estava grávida, ela não conseguia falar. Todo dia eu tenho que ir lá junto para falar, para explicar, entendeu? Porque o único problema que tem, que mais complicado aqui para nós, entendeu? E se puder contratar uma pessoa que não nosso idioma, que lá no posto pode traduzir, não tem, no hospital não tem. É o único problema que tem, entendeu? Para nós. Entendi. Eu acho tudo ok. Ok. Então, bom, eu acho que talvez um ponto fundamental seja o acesso à língua, porque ele vai permitir a vocês ter o contato com esses ambientes, com esses espaços, e uma vez que não tem esse acesso, vocês poderem buscar esse acesso, né? Acho que a gente pode ir por esse caminho. Então, pode ir para o próximo, Júlia, a gente está no finalzinho, já está encerrando. E aí, o que eu pensei que eu trouxe para vocês aqui, tá? Eu trouxe para vocês, pensando também que poderia ser útil. Eu não sei se hoje vocês fazem parte de alguma associação de haitianos, ou de alguma entidade, ou de alguma organização, mas eu trouxe algumas que eu achei que poderiam ser úteis para vocês quando a gente precisa buscar algum direito, a gente precisa buscar alguma ajuda, tá? Então, representações da população migrante. Aí eu lembrei que em Florianópolis a gente tem uma associação dos haitianos, né, que
que é essa representatividade da comunidade haitiana em Florianópolis. Então, acho que é algo interessante para aqueles que estão em Florianópolis e para quem está em outro lugar, buscar essas associações, né? Pessoas que estão aí organizadas de origem haitiana, buscando seus direitos, facilidades e tudo mais, né? E se ajudando mutuamente. O Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, vocês podem acessar, inclusive, o site do Acnur e obter informações que podem ser interessantes. Lembrei da Caritas. A Caritas é uma organização braço da Igreja Católica. Em Tubarão, ela é super ativa. Que eu saiba, em Florianópolis também. Aí também vale ver o trabalho da Caritas em outras cidades onde vocês estão. Inclusive, não só no atendimento, mas no acolhimento, até muitas vezes com espaço para receber quem está numa condição de muita emergência, de muita dificuldade. A Caritas tem um trabalho muito, muito interessante, muito importante. A OIM, que é a Organização Internacional das Migrações. Também vocês podem encontrar informações, inclusive online, da OIM. A Círculos de Hospitalidade, que é a organização onde eu trabalho, o professor Fernando também trabalha. É uma organização que tem sede em Florianópolis, mas a gente tem várias ações no âmbito remoto, né? Então, preciso de ajuda na regularização de algum documento, estou com dúvida em determinada coisa, né? Preciso de uma primeira orientação. Vocês podem entrar em contato com a Círculos de Hospitalidade. Depois, se vocês quiserem alguma... eu posso botar ali no grupo, né? Contatos dos sites, enfim, telefone. E aí a Círculos atende o Brasil inteiro, tá? Inclusive concursos, né? Hoje eu faço parte de um curso que é o curso de empreendedorismo, que é uma parceria entre a Círculos e a OIM, né? Então é algo para a gente poder socializar aqui para vocês de possibilidades. A Pastoral do Migrante também, que é uma outra organização, tem um trabalho incrível também em Florianópolis. E eu coloquei essas organizações pensando em algumas, então a gente pode pensar em outras mais. Mas a minha provocação para vocês, o meu convite, é para que vocês estejam atentos aí, às associações, aos organismos que vão apoiar os imigrantes, os refugiados, e que podem ser canais de ajuda importantes para vocês, inclusive para acessar o âmbito público local do Brasil. Tá bom? Ok, pessoal, não sei se vocês já conhecem ou se vocês fazem parte de alguma organização, ou se já foram atendidos. Alguém já foi apoiado ou atendido por alguma organização? Não sei. Se vocês já tiverem passado por algo assim, vocês me contem. Tá? Então, pensem aí, ou me contem na semana que vem. E por fim, vou colocar ali no último slide. Por favor. Ali no último slide, Júlia. Por fim, para encerrar essa nossa conversa de hoje, que é uma conversa mais para fazer vocês pensarem também e conhecerem todas essas informações que podem ajudá-los, né? Eu trouxe algo que daí a gente pode conversar também um pouco mais na semana que vem, que das leituras que eu tenho feito, eu trouxe um registro, um fragmento do Antônio Guterres. Ele é o secretário-geral das Nações Unidas, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas. E ele diz assim, ó, não sei se alguém pode ler, não sei se a Rodeline pode ler, ou alguém mais que está aí disponível. Ó, o Jean não está ali agora. Rodeline, não sei se você está aí, ou a Clay, ou o Jorge. Por favor, Rodeline, lê para a gente. A Clay também está, ó. A Rodeline, vamos fazer o seguinte, a Rodeline começa e vai até falam, e depois a Clay continua, ali da maioria, tá? Vai lá, Rodeline, começa, e depois a Clay continua. A migração não é um fenômeno novo, nem está criando a ameaça dramática que muitos farão. Ok, agora a Clay, continua, por favor, Clay. A maioria dos migrantes se move de forma ordenada. Ótimo, isso aí. Entre o país e dá uma contribuição esmagadoramente
positiva para os países anfitriões, anfitrião, esse país de origem. Ótimo, eu estou bem feliz com as leituras de vocês, hein? Estou bem feliz. Olha só, então o que o Antônio Guterres está dizendo? Ele está dizendo que a migração não é um fenômeno novo, então a gente sempre migrou, nós seres humanos, e não é uma ameaça, porque o que a gente tem escutado muitas vezes, quando a gente lê os jornais, quando a gente vai para a internet, é se colocar o migrante num lugar de ameaça. Veio para o meu país, vai tirar o meu emprego, vai trazer alguma coisa negativa, vai trazer algo que seja de perigo. Então, ele está dizendo que não. Pelo contrário, que a presença migrante é altamente, esmagadoramente positiva. Positiva. Vocês trazem talentos que nós não possuímos. Vocês, inclusive, iniciam negócios no Brasil. Então, vocês trazem toda a bagagem cultural de vocês para o país. Vocês contribuem economicamente no desenvolvimento econômico do país. Então, são várias coisas extremamente positivas e que vão ao encontro dessa ideia, dessa noção que eu quis trazer para vocês hoje de direitos humanos, né? Que nós todos somos sujeitos de direito, que nós todos aqui nesse grupo temos direitos aqui no Brasil, né? Que nós não temos menos direitos porque nós não estamos num país de origem, seja eu lá no Haiti ou vocês aqui no Brasil, e que acessar os direitos humanos ou fazer os direitos humanos efetivos é uma luta constante. A gente tem que estar sempre buscando isso. E um fator importante para a gente estar buscando os direitos é conhecê-los. E por isso que essa aula teve esse objetivo, de conversar com vocês, para que vocês fiquem ainda com mais conhecimentos, mais do que vocês já possuíam, né, e com mais empoderados, mais seguros e mais confiantes para estarem aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Ok? Espero que eu tenha contribuído, espero que tenha trazido coisas para vocês que tenham contribuído para a gente pensar esse momento que vocês estão vivendo, que eu estou vivendo, que vocês estão vivendo, e a importância de nós termos acesso aos direitos humanos. Eu sei que é um desafio ter essa aula em português, né? Eu sei que é um desafio grande, mas eu tentei, através das imagens, né, facilitar para a gente poder estar discutindo, e eu fiquei bem feliz com o retorno de vocês, com vocês, né, participando, conversando. Eu só não escutei a voz do George, mas eu já sei que ele está por ali. Mas eu fico muito contente de vocês terem vindo, terem ficado com a gente, apesar da chuva, apesar da internet que às vezes não ajuda, apesar de estar cozinhando, ele vai comer o peixe, o feijão e tudo mais, né? E mesmo assim permaneceu. Claire, Rudeline, Jean-Pierre, George e a Júlia. Tá, pessoal? Ok? Tá bom? Tudo certo? Tá todo mundo respirando, todos bem? Tchau, tchau, gente. Acho que valeu, né, pessoal? Boa noite.